Meus amigos, hoje eu venho falar sobre a vida após a morte. Porque muitas pessoas têm a curiosidade de saber o que acontece após a morte de um pactuado. É necessário para isso que nós entendamos, que nós possamos entender o que é a morte. Nós podemos ver a morte de várias formas. Nós podemos ver a morte como o fim de tudo, visão praticamente ateísta. Nós podemos ver a morte como um sono até o regresso, segundo a crença cristã, e também cristã romana, e também a grega, e também a crença cristã na parte evangélica do protestantismo, como um sono eterno até a volta do Messias. Ou podemos ainda ver a morte apenas como uma passagem, algo que está em nosso caminho e que todos nós devemos passar por isso para que possamos evoluir segundo a doutrina espírita. É necessário que nós possamos voltar um pouco no tempo, um pouco bastante, diga-se de passagem, para que nós pegarmos no início, para nós podermos entender o porquê que existe a famosa reencarnação. Sem a reencarnação, sem ela, não poderia se dizer, por exemplo, que Deus é justo. Sem a reencarnação não se pode dizer que Deus é justo. Sem a reencarnação não pode-se querer que alguém siga os desígnios de Jesus Cristo. A reencarnação foi tirada da Bíblia por uma rainha, acho que eu já comentei isso em algum outro vídeo, que ela tinha medo de que ela voltasse numa outra vida como plebeia. Ela não aceitava isso. Então a reencarnação foi aos poucos sendo retirada da Bíblia. A política e a igreja andavam nessa época de mãos dadas. Mas a reencarnação, ela está provada na Bíblia, em várias passagens. Mas e várias pessoas vão citar diversas passagens bíblicas, eu vou citar só uma. Eu vou dizer para vocês, porque a maioria delas, as pessoas citam nos Evangelhos do Novo Testamento. Mas eu vou citar o Velho Testamento. Existe uma passagem no Velho Testamento que nos garante que a reencarnação existe. Que os espíritos, depois de desencarnados, ainda continuam se comunicando. Isso é bíblico, isso está no Velho Testamento. Tá? No Novo é fácil de encontrar, mas vocês encontrarão também no Velho. Mas por que o bruxo está dizendo que é impossível crer que Deus é bom se não existir a reencarnação? E o que isso tem a ver com a morte de um pactuado? Bom, primeira coisa que as pessoas devem entender, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para que eu não precise fazer uma história muito longa, explicar coisas que levaria horas aqui para fazer, eu vou colocar de uma forma bem simples. Se Deus é bom, eu estou dando até a vantagem da dúvida, se Deus é bom, se é onipotente, onipresente, sabe de tudo, e quer, é tão bom que quer que todos nós, aqui encarnados, quando morrermos, vamos para junto dele, ou vamos dormir o sono eterno para sermos julgados na volta do Messias. E isso é o que eu vou dizer agora, serve para todas as formas, todos os tipos de visões, menos a ateísta que não acredita em nada. Se
Se é preciso se converter ou seguir o Evangelho, ou pelo menos seguir a doutrina de Jesus, é necessário que exista a reencarnação. Por quê? Porque quando termina o exílio do povo hebreu, os israelitas, quando termina o exílio, se vocês perguntarem para o pessoal da religião judaica, eles usam isso inclusive para dizer que Jesus não era o Messias. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas quando termina o exílio da Babilônia, somente 20% do povo judeu, povo israelita, né, volta a Jerusalém. Só 20%. Volta para a região da Judéia. Então, imagina, 20% voltou para a Judéia e vão colocar lá que desses 20%, 10% estavam em Jerusalém. Desses 10% que estavam em Jerusalém, vão colocar que 10%, olha, isso é muito, 10% ouviu pelo menos falar de Jesus. Pelo menos ouviu. Pelo menos ouviu. Alguns se converteram, outros não. A maioria dos judeus não se converteram, tá, gente? A conversão ela é dada aos romanos. Vamos deixar isso bem claro. Muito poucos judeus se converteram naquela época. Então, se Deus é justo e quer que todos sejam julgados e que recebam o benefício de estar com Ele no paraíso, como Ele pode julgar toda a humanidade se só 1% da humanidade daquela época pelo menos ouviu falar de Jesus? Como é que você poderia se converter se nem ao menos sabia da mensagem? A única forma de colocar que Deus é justo é a reencarnação. Porque aquelas pessoas que não tiveram contato com Jesus, ou que nem ouviram falar dele, morreram e depois renasceram. E aí, uma vez ou duas vezes, em alguma dessas reencarnações, ouviram a palavra. E aí poderiam ter a chance de se converter. Então, sem reencarnação, é impossível dizer que Deus é bom, porque seria injusto julgar alguém que nem sabia que seria julgado. Julgar alguém por não acreditar em Jesus, se a pessoa nem ouviu falar de Jesus, nunca viu falar. Então, vamos partir do princípio, então, que exista a reencarnação. Não existe outra forma. Não tem outra forma de dizer que Deus é justo, o Criador. Então, o que acontece com o pactuado após a morte? O que vai acontecer com o pactuado após a morte é o mesmo que vai acontecer com qualquer outra pessoa. Ela será julgada. Será julgada pela forma com que ela procedeu aqui na Terra. Se ela foi boa, uma pessoa de bem, ela retornará à Terra para cumprir mais alguma coisa que esteja faltando. E isso vocês teriam que estudar um pouco da doutrina espírita para entender do que eu estou falando. Ou ficará lá mais próximo de Deus, aguardando a hora de estar tão iluminado a ponto de estar com Deus. Lembre-se, luz não é iluminação, iluminação é outra coisa. Então, mas bruxo, eu não pactuei com Lúcifer, com o diabo, com Satanás, seja lá como você coloca esta divindade. Sim, se você pactuou, sim. Mas quando é feito o pacto, isso tem que ficar bem claro. Por que algumas pessoas são aceitas e outras não? Algumas pessoas são colocadas à prova e outras não são colocadas à prova. Não é permitido colocar à prova. Vocês podem
No tempo bíblico, Jó foi colocado à prova, Jesus foi colocado à prova. E nenhum deles, todos os dois passaram na prova, embora Jó tenha dado, no finalzinho tenha dado, depois ele se vê que estava agindo errado e consegue se recuperar do erro que estava cometendo. Estava dando um deslize e falta de fé, irmão. Então o que fica muito claro, por que umas pessoas são aceitas e outras não? Quem é que responde por isso? Bom, quem responde por isso não é nem sempre a divindade. A gente fala que a divindade aceita ou não aceita. A gente não sabe os motivos. Mas uma das coisas que a gente sabe é que sem a autorização dos anjos de guarda e do próprio Criador, você não pode pactuar. Você tem que ter essa liberação para ser testado. Quando se faz o pacto, se faz oferenda a todas aos seus anjos de guarda, àquelas entidades que as pessoas consideram demônios, que todas as pessoas também têm. E por isso que elas podem continuar seguindo as suas religiões da mesma forma. Elas não precisam mudar de religião. O pactuado ele não precisa mudar de religião. Existe muita mística a respeito disso. Mas uma coisa é certa, gente. A vida, você vai ser julgado pela sua personalidade. Não porque você recebeu o apoio, vamos colocar assim, o apoio de uma divindade que lhe foi permitida. Porque nada acontece, isso eu acho uma graça quando os evangélicos começam a brigar e dizendo que as pessoas têm pacto com o diabo, que Satanás é isso, que Satanás é aquilo. Foram criação, eles são nossos irmãos. Todos somos cria de um Criador, um Pai eterno, que criou a todos. E quem é bom não cria o mal. É necessário acompanhar o trabalho que eu faço, Lúcifer, a mão direita de Deus, para entender um pouco isso. Então, após a morte, iremos todos nós, iremos a uma boa forma de entender o que acontece após a morte, uma boa forma. Tem um áudio meu na internet chamado A História do Exu Capa Preta. Lê aquela história que vai ter uma noção do que é o julgamento, do que acontece após a morte. Ali dá para entender o que é, como tu vai ser julgado, o que vai acontecer contigo após a morte. E isso vai ser indiferente se tu é pactuado ou não. Isso não faz diferença. A diferença está nas atitudes que você toma. Essa é a grande diferença. Então aquele que é pactuado ou aquele que não é pactuado será julgado da mesma forma. Porque quando ele fez o pacto, ele teve autorização para fazer isso. Existe só um único ser que administra tudo isso. Não a Terra, gente, não esse plano aqui. Esse plano aqui tem um dono, eu já falei várias vezes sobre isso, e está na Bíblia isso também. Tudo que eu falo é Bíblia. Pode pegar a Bíblia e consultar. Está lá na Bíblia. Existe um dono. Mas existe alguém que administra esse aqui onde a gente vive. Tá? E é com ele que a gente vai fazer o pacto. Se nos for permitido. E quem nos permite, não nos condena. Se temos a permissão de fazer algo, não somos condenados. Não por isso. Somos condenados por nossas atitudes para o nosso próximo. Porque existe o grande mandamento. E é um só,
E se vocês olharem outros vídeos meus, entenderão do que eu estou falando. Tá? Então, para aqueles que ficam na dúvida, eu vou vender minha alma para o diabo, eu vou queimar no inferno. Gente, o inferno de Dante, o inferno é de Dante. O inferno é de Dante. Aquele inferno que está descrito no livro de Dante, que é o que o povo acredita hoje, não está descrito em nenhum livro religioso. Em nenhum. Em nenhum. Não existe. Aquele inferno só existe na história que Dante escreveu. Tá bom, gente? Então não... eu posso vir a fazer um trabalho a respeito de inferno, do que seria o inferno. Posso fazer um trabalho desse se vocês quiserem. Tá? Posso até fazer um trabalho sobre isso. Mas eu vou morrer e vou cair no fogo do enxofre lá, e o diabo com um garfo na mão, isto é sonho. Isto é sonho. Isto é pregação. Pregação de quem precisava dominar o povo numa época. Porque hoje, os estudiosos de dentro da igreja, os estudiosos sérios, todos eles dirão as mesmas coisas que eu estou dizendo. As mesmas coisas. Você vai encontrar padres sérios, não esses que alucinam aí, tem gente alucinando, mas estudiosos, gente estudiosa, que vai dizer que Deus nunca conversou com os homens diretamente, nunca. Conversou através de anjos, anjos não é aquela imagem de asinha, tá? Conversou a conversa até hoje através de guias espirituais. Isso, todos os estudiosos concordam com isso. Não é eu que estou dizendo isso. Eu sou uma das pessoas que está dizendo isso. Tá bom, gente? Então, não se preocupem quando for fazer o pacto, ninguém está vendendo alma para o diabo. Tirem isso da cabeça. Se você tem a permissão para fazer, é porque alguém está dando essa permissão. Tá bom, gente? Até o próximo trabalho.